venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A Bíblia nos apresenta a inesperada boa nova de que os três poderes máximos do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uniram-se numa aliança para redimir a humanidade, sem lhes importar o preço a ser pago. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira. Cristo, o Filho, a si mesmo se entregou. No livro aos Hebreus, lemos do sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus capítulo 9, verso 14. Em O Desejado de Todas as Nações, na página 834, diz Ellen White: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se ele fosse vencido por Satanás, havia-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Essa é a bendita verdade que, através dos séculos, Deus tem procurado imprimir na mente e no coração dos seus filhos. Sendo que o salário do pecado é a morte, nada menos que isso seria a sentença do ser humano, que se afastou do Pai Celeste. Mas este, numa demonstração singular de amor sem limites, providenciou em seu amado Filho Jesus Cristo o substituto que se daria em sacrifício pela humanidade. Nas Sagradas Escrituras encontramos repetidas vezes e por meio de diversas figuras, de maneira notável que pelo sacrifício de animais, a mensagem eloquente de que precisamos depender de Cristo para que sejamos salvos. Ele é o avalista que cancela nossa dívida para com Deus. É assim que no livro do Apocalipse ele é apresentado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eis o verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sangue livra da destruição eterna, cuja morte nos preserva a vida, cujo sacrifício nos liberta das amarras do pecado, Cristo Jesus. Um Cordeiro oferecido em resgate do mundo caído desde os dias da eternidade. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido desde os séculos da eternidade, os fundamentos do trono de Deus. Tão grande era seu amor pelo mundo que concertou em entregar seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro de Deus imolado em nosso lugar não era um cordeiro defeituoso, era imaculado. Não se achava manchado pelo pecado, tampouco se contaminara pelo egoísmo ou pela vaidade. Foi nosso pecado que ele levou sobre si, bem como nossas feridas, como diz o profeta em Isaías capítulo 53, versos 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele, que não conheceu o pecado, consentiu em tornar-se pecado por nós, para que nós tornássemos filhos de Deus. Essa mensagem ainda é atual, e o homem moderno precisa ouvi-la, embora cerca de 2000 anos nos separem do drama que teve o seu clímax no Calvário. Tal acontecimento tem muito a ver com todas as pessoas de todas as épocas.
Mesmo o homem atual, com todo o seu progresso intelectual, científico e tecnológico, necessita parar para refletir no que a cruz tem a lhe dizer. Primeiramente, ele precisa saber que o sangue que tingiu de vermelho a colina do Calvário não foi o sangue de um delinquente empedernido qualquer, como seus algozes tentaram fazer parecer. Na cruz foi pregado um inocente. Aliás, o inocente Filho de Deus, cujos lábios jamais foram manchados pela mentira, que não cometera pecado e cuja vida inteira foi um constante dar-se em favor dos homens. Na cruz foi pregado aquele mesmo que perdoou pecadores, deu vista aos cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos. Enfim, só espalhou amor e fez o bem. Em segundo lugar, a cruz diz ao homem moderno que no Calvário o inocente não apenas morreu, mas deixou-se assassinar, oferecendo-se como garantia da dívida pecaminosa do mundo. Possivelmente este veredito até pareça incompreensível e simplório, mas ele tem a ver com cada um de nós individualmente. Conta-se que um homem teve um sonho no qual presenciava um carrasco açoitando a Jesus Cristo. Ambos, o carrasco e Jesus, estavam de costas para ele. Sem mais suportar a contemplação passiva da dolorosa cena, no sonho ele resolveu sair do seu lugar para tentar impedir que ela continuasse. Surpreendeu-se, no entanto, ao segurar o carrasco pelas costas. E quando este virou-se para ele, pôde ver no seu rosto a própria face. Sim, meu amigo, cada um de nós é o responsável pelos sofrimentos e morte de Jesus Cristo. Fomos nós que o açoitamos? Fomos nós que o coroamos com espinhos? Fomos nós, por nossos pecados e delitos, que o pregamos na cruz? Esta é a fascinante mensagem da cruz. Loucura e ofensa para alguns, mas como disse Paulo, para nós que somos salvos, poder de Deus. É uma mensagem ainda atual para o homem moderno. Mensagem que liberta, que o faz compreender a enormidade de sua culpa e lhe apresenta um maravilhoso Salvador, disposto a recebê-lo e a aliviar o fardo, assegurando o perdão e aceitação da parte de Deus. Essa loucura, na verdade, faz milagres, transforma vidas dissolutas em verdadeiras joias espirituais. A mensagem da cruz aponta-nos o caminho de uma vida melhor. Ela trouxe o Rei do céu ao mundo e com ele trouxe ao mundo o regozijo da salvação. É aí que encontramos o bálsamo para as feridas espirituais da nossa existência terrestre. É ao pé da cruz que compreendemos a extensão do amor de Deus. Ao declinar o sol vermelho, como sangue da sexta-feira da crucifixão, multiplicaram-se as provas de que aquele que fora pregado na cruz entre dois ladrões, nas palavras do centurião que o observara nos últimos momentos, verdadeiramente era o Filho de Deus. Um penetrante e desconfortável sentimento de temor, como se fosse a ameaça de uma terrível e iminente sentença, dominou as multidões que haviam se reunido para a Páscoa. Isso se prolongou durante a noite e alarmou o chefe dos sacerdotes, que ainda tinha inveja de Jesus, mesmo depois de morto. Eles receavam o Cristo morto mais do que o tinham odiado enquanto estava vivo. Temendo que o povo tentasse roubar seu corpo da sepultura, obtiveram permissão para montar uma guarda de 100 soldados romanos no sepulcro. E então o selaram com o selo romano. A obra do Salvador havia sido consumada e, com as mãos cruzadas, em paz, ele repousava através das sagradas horas do sábado, descansando finalmente do sublime processo de redenção humana. Uma grande tristeza envolvia aqueles que o amavam na terra, mas havia muita alegria no céu. A promessa segura do futuro era gloriosa, diante dos olhos de todos os seres celestiais. Agora, a questão sobre quem é digno para entrar no céu estava definida. Desde então, cada pecador arrependido está livre, se assim escolher, para viver com seu Redentor, no paraíso, e habitar ali para sempre. O sábado terminou e as longas horas da noite se estenderam.
Na verdade, as horas daquele dia não trouxeram alívio para os desiludidos seguidores do Nazareno. Durante aquelas horas de pesar que se seguiram à crucifixão, suas esperanças caíram por terra. Eles estavam tão perturbados que em seu desânimo se esqueceram de que Jesus, mais uma vez, lhe dissera que sua morte se aproximava e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O choque daquela vergonha, daquela vergonhosa morte, tirou-lhes da lembrança as promessas que deveriam confortá-los. Bem cedo, na manhã seguinte, as duas Marias vieram com duas outras mulheres, trazendo preciosas especiarias para ungir o corpo do Salvador. O sol ainda não havia despontado, quando elas, apreensivas, dirigiram-se para o túmulo. De repente ocorreu um terremoto. Os soldados romanos foram derrubados inconscientes. Aproximando-se um pouco mais, as mulheres descobriram, surpresas, que a pedra fora removida. Em temor e assombro, elas entraram para encontrar ali um anjo em forma de um jovem. Disse ele: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. O Filho de Deus ressuscitou dos mortos e isso é tudo. As mulheres deixaram a cena apressadas e alegres para avisar os discípulos. Estes correram ao jardim para ver apenas os lençóis dobrados na sepultura. Depois voltaram para casa, ficando ali apenas Maria Madalena. Foi então que Jesus lhe apareceu e ela chorou emocionada aos pés do Salvador ressurreto. E dali todos correram para serem os primeiros a contar aos demais a vitória de Cristo sobre a morte. Enquanto isso, os líderes algozes, atônitos, subornavam os guardas para que negassem a boa nova que se espalhava. O Novo Testamento considera a ressurreição de Cristo como fundamental para o Evangelho e a fé cristã. Jesus apoiou suas reivindicações como Filho de Deus e Salvador do mundo sobre a base de sua ressurreição. Emily Brunner chegou a dizer que da ressurreição tudo o mais depende. Cristo poderia ter sido Deus, como na verdade é. Poderia ter encarnado como de fato ocorreu. Poderia ter vivido sem pecado e ter sido pregado na cruz, e tudo isso aconteceu. Mas se não houvesse ressuscitado, nada do que ele fez teria sido de proveito para nós. Tudo teria acabado na sepultura. Sem a ressurreição, o Evangelho seria ineficaz. Certa vez, um estudante universitário, dirigindo-se a Josué McDowell, ex-ateu, perguntou-lhe: Professor McDowell, por que o senhor acredita ser impossível refutar o cristianismo? Por uma simples razão, respondeu o professor. Não posso, de modo algum, negar a realidade histórica, a ressurreição de Jesus. Mas que evidências existem da ressurreição de Cristo? Na realidade, as provas são muitas e mencionaremos apenas algumas. Primeiramente, o próprio Cristo anunciou com antecedência sua morte e ressurreição. Aos fariseus que lhe pediram um milagre, ele disse: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outra oportunidade, declarou que havia de sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Disse ainda a seus adversários, falando de si mesmo: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Diante dessas afirmações, se Jesus não tivesse ressuscitado, estaríamos diante de um impostor que pretendeu ser Deus e não era. Em segundo lugar, a sepultura de Jesus está vazia. Todos os 4 evangelhos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios concordam em que 3 dias depois de Cristo ter sido crucificado, seu túmulo foi encontrado vazio. Os discípulos insistiram que a explicação para este fato
era a ressurreição de seu mestre dentre os mortos. Aí reside a diferença entre o cristianismo e os outros sistemas religiosos. A sepultura de Maomé, na Arábia, não está vazia. O sepulcro de Confúcio, na lendária China, não está vazio. Fragmentos do corpo de Buda estão depositados em relicários em diferentes lugares do Oriente. Mas a tumba de Jesus está vazia. Ele não está aqui, disse o anjo. Finalmente, não podemos esquecer os encontros de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. Em Lucas capítulo 24, versos 13 a 43 e João capítulo 20, versos 11 a 29, nos fala destes encontros de Jesus. Sir Norman Anderson comenta: foi o fato sólido do túmulo vazio e seus encontros inesperados com o Senhor ressurreto que o levou, embora nem sempre imediatamente, do desespero à alegria triunfante. As implicações da ressurreição de Cristo não ficaram restritas àquele tempo. Na verdade, ainda hoje, sempre ela assegura benefícios aos cristãos. O primeiro deles é a certeza da salvação. O plano de Deus é amplo e foi executado de maneira completa. A morte de Cristo seria apenas uma parte dele. Mas que segurança havia de que ele realmente venceu a morte se não tivesse ressuscitado? Se ficasse retido no sepulcro, como poderia ser ele a ressurreição e a vida para os que creem? Se não houvesse ressurreição, a missão de sua vida e o propósito de sua morte seriam um fracasso. O segundo benefício da ressurreição de Cristo, que desejamos mencionar, é que ela se constitui uma fonte de poder para o crente. Colossenses capítulo 3, verso 1 nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Em virtude da exaltada posição que Jesus ocupa no céu, após a ressurreição e ascensão, Ele pode colocar ao alcance do crente todos os recursos que este necessita para crescer na graça e à semelhança dele. Todos podemos nos achegar pela fé ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. O terceiro benefício da ressurreição de Jesus Cristo é a sua relação com o seu retorno à terra. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 e 23. A certeza da segunda vinda de Cristo é fundamentada na base de sua ressurreição. E isso encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 e 16. E ao lado de tudo isso está a garantia da ressurreição dos nossos queridos mortos e da nossa glorificação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55. De acordo com o teólogo G.E. Led, a ressurreição de Cristo e a daqueles que pertencem a Cristo constituem duas partes de uma única entidade. Dois atos em um único drama. Dois estágios de um único processo. O relacionamento temporal não é importante. Não importa quanto demoraria o intervalo de tempo entre estes dois estágios da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o começo da própria ressurreição dos justos. Para os discípulos, a morte de Jesus significou uma tragédia imensa. Nele haviam centralizado suas esperanças, mas Jesus morreu vítima do arbítrio e suas expectativas foram apagadas. Sentiram-se dominados por esmagadora tristeza. Mas a perplexidade teve curta duração. Jesus quebrou os grilhões da morte. Ele ressuscitou. Não há dúvida de que ele vive. Previu sua própria morte e ressurreição e tudo se cumpriu. A sepultura foi encontrada vazia. Os discípulos o viram. A ressurreição de Cristo nos dá segurança de salvação. Leva-nos pela fé até o trono da graça de Deus, onde podemos receber poder. Garante a ressurreição dos remidos quando Ele voltar. A ressurreição estabeleceu para sempre no céu o resultado final do conflito dos séculos.
Mas a luta apenas se intensificou entre os homens. A evidência foi tão irresistível que somente os inimigos acreditaram na desajeitada mentira acerca dos discípulos roubarem o seu corpo. A verdade continuou a ser proclamada e tem sido proclamada desde então. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25, o apóstolo Paulo nos lembra a mensagem da cruz, a loucura que salva. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Loucura que salva. Essa é a mensagem do Cordeiro, essa é a mensagem da cruz. Em agonia terrível no Getsêmani, sob indizível humilhação diante de Pilatos, Herodes e a turba enfurecida, vergado ao peso da cruz na dolorosa via do Calvário, pendendo da cruz e experimentando o escuro silêncio do sepulcro, nosso Senhor foi sacrificado a fim de que fôssemos poupados. Derramou seu sangue para livrar-nos do castigo pelo pecado, a morte eterna. Fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Isso requer de nós uma resposta. Você vai amar aquele que tanto lhe amou? Esta é a mensagem do Cordeiro. Esta é a mensagem da cruz. Abra o seu coração e entregue sua vida àquele que morreu em seu lugar, àquele que deu a sua própria vida para salvar. Aproveite esse momento. Abra o seu coração. Entregue-se a Jesus, aquele que fez tudo o que pôde para alcançar a sua salvação e lhe dar uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe ao aceitar Jesus como seu Salvador. Amém. Querido amigo, quero convidá-lo a orar comigo neste momento. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletir no sacrifício do nosso Salvador Jesus para nos alcançar o perdão dos nossos pecados ao tomar o nosso lugar morrendo na cruz. Nós te louvamos, Senhor, por essa salvação que Ele nos alcançou e hoje nós precisamos apenas aceitá-lo. E nós queremos, Senhor, neste momento, após essa reflexão na Tua Palavra e nesta mensagem maravilhosa, mensagem da cruz, abrir o nosso coração e permitir que Jesus possa habitar em nós e que Ele possa transformar a nossa vida, pois Ele é o Salvador que nos purifica de todo o pecado. Eu quero te orar, Senhor, e te pedir de maneira muito especial pelos nossos ouvintes, aqueles que estão neste momento ouvindo esta mensagem, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um, que o Teu Espírito, Senhor, alcance cada coração, abrandando o seu coração e abrindo a sua mente para a compreensão da Tua Palavra e dos planos maravilhosos que tens, especialmente, Senhor, o plano da redenção, de nos levar para um novo céu e uma nova terra, para viver para sempre ao Teu lado. Agradecemos, Senhor, porque Jesus morreu a morte que era nossa, para que nós pudéssemos ter direito à vida que era dele. E por isso, Senhor, na Tua presença, nós queremos Te agradecer e pedir que continue nos ajudando, Senhor, a sempre olhar para a cruz e sempre lembrar de que nos amas
e que nada pode nos separar deste amor. E motivados por este amor, nós possamos te servir, possamos fazer a tua vontade e a cada dia seguir os teus passos até que o nosso Salvador Jesus venha nos buscar. Te agradecemos porque Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo. Por isso, Senhor, nós te louvamos por esta graça e pela certeza da salvação que nós temos em Jesus. Em seu nome, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Estimado telespectador, grato pela sua presença na nossa programação. Acabou de ouvir mais uma apresentação da série que foca nos últimos momentos da vida de Jesus. Talvez você queira voltar a ver esta apresentação ou ter a coleção completa, não só para si, mas também para os seus amigos. Nós lhe estamos a oferecer essa coleção gratuitamente para si e para os seus amigos. Então, tome nota da nossa informação de contacto que irá aparecer no ecrã, na tela neste momento, e ligue para nós logo que seja possível. Fique com Deus. Como foi bom estarmos juntos em mais um programa, especialmente porque nós refletimos na mensagem da cruz, uma mensagem poderosa que enche o nosso coração de esperança e com certeza nos dá a certeza de um futuro melhor na presença de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida e, por favor, não se esqueça de entrar em contato conosco. Através do Facebook, você pode também ver os programas anteriores no YouTube e pode também estar nos acompanhando nas redes sociais, como você poderá ver na tela. Nós estaremos compartilhando essas informações para que você possa nos acompanhar. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça de estar conectado conosco no próximo programa. Nós teremos todas as semanas, no mesmo horário, no mesmo canal, trazendo uma mensagem de esperança ao seu coração. Que Deus o alcance, o conceda muita alegria, muita paz e a cada dia lembre-se de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo.